No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quantos filmes precisamos assistir para de fato aprender alguma coisa em relação a cinema. Tinha vontade de fazer um vídeo sobre isso justamente por todas as mensagens que eu recebo de pessoas perguntando quantos filmes eu assisto por dia ou quantos filmes eu assisto por semana, e eu entendo que existe uma grande curiosidade em relação a isso, mas que ao mesmo tempo é uma curiosidade acompanhada também de uma comparação, de uma forma de se comparar com o outro. Eu sei disso porque já fiz muito isso e faço às vezes, preciso estar muito atento para não cair nesse lugar, porque é um lugar perigoso. Afinal de contas, eu entendo que sempre que nós começamos a estudar alguma coisa, vem aquela sensação esquisita, né, de que nunca vamos saber absolutamente tudo sobre o tema, e ainda que a gente sinta um desejo absurdo de conhecer o todo, nós precisamos aceitar que o todo é inalcançável justamente pela complexidade, pela grandiosidade daquilo. E é exatamente isso que acontece com o cinema. Não existe uma pessoa que sabe tudo sobre cinema, ainda que existam, é claro, níveis de conhecimento e possibilidades de especialização em determinados tipos de filme, em determinados gêneros, épocas, países, enfim, artistas. Você tem várias formas, né, de conseguir filtrar o cinema de alguma forma e tentar se especializar em alguns aspectos. Ainda que você tenha um amplo conhecimento, nós precisamos sempre ter a humildade de entender que nem tudo será dominado. Essa questão de quantos filmes você assiste por semana ou por dia mesmo, está completamente relacionada a isso, né? Mas a beleza é que é possível sentir que você está evoluindo a sua relação com o cinema com várias estratégias que não necessariamente estão relacionadas à quantidade, mas sim à qualidade do que você está fazendo. E aí eu não estou fazendo um julgamento de valor em relação à qualidade das obras que você assiste, mas sim da qualidade da sua experiência, de como você absorve essas obras. Porque não adianta assistir a algum filme e pensar que aquela é agora uma referência imediata, se você já parte para assistir outro na sequência, ou se você já se desconecta imediatamente do filme sem refletir um pouco sobre, você com certeza vai perder esse filme na sua memória. Ele pode até te impactar por algum motivo que você não compreenda, afinal de contas o cinema tem esse poder, mas a longo prazo, se você assiste muitos filmes com o simples intuito de assistir mais filmes do que os outros, você provavelmente não vai conseguir absorver muito daquilo. E eu falo isso porque já passei por esse lugar, assim, já me senti nessa obrigação de ter que assistir muitos filmes, afinal de contas eu trabalho com isso, eu trabalho produzindo conteúdo para a internet, eu estou construindo as minhas próprias histórias, as minhas próprias narrativas, então sempre dá a sensação de que precisamos de mais, sempre mais, mais e mais. Um caminho que tem me ajudado bastante é justamente de tentar ter um momento de maior qualidade com as obras e os artistas que me interessam. E eu comecei a investigar quais eram esses filmes, e ao mesmo tempo que eu estava querendo aprofundar quais eram os meus desejos mais óbvios, ou seja, o tipo de filme que eu prefiro assistir, os artistas que costumam chamar a minha atenção, eu fiz uma mistura em relação a isso. Então, eu comecei a me desafiar, tentando assistir muitos filmes de diretores que eu ainda não conhecia, de países que eu ainda não conhecia, ou até mesmo filmes de movimentos que eu conhecia muito pouco e que eu queria aprofundar. E ao mesmo tempo eu fui também fazendo essa investigação pessoal, porque a relação que nós temos com o cinema, ela é pessoal e não tem como mudar isso. Você nunca vai saber o mesmo tanto que o outro. Ainda que vocês tenham as mesmas informações, quando vocês absorvem um filme, existe uma relação individual com isso. É claro que existe o inconsciente coletivo, mas também existe o seu individual. E como você e as suas experiências de vida se relacionam com as obras, faz toda a diferença. Mais do que querer saber quantos filmes alguém assiste por dia ou por semana, é melhor que você busque como você se relaciona com o cinema, como é que você se sente em relação aos filmes. É claro, quais filmes te chamam mais atenção e quais outros você sabe que precisa melhorar. Por exemplo, é um absurdo uma pessoa que quer fazer um filme no Brasil e não assiste cinema nacional. É bizarro, porque essa pessoa, ela não reconhece a qualidade do cinema nacional, não se interessa, mas quando ela for fazer um filme será exatamente no Brasil. Percebam, né, o quanto nós precisamos nos desafiar e sair da zona de conforto. Isso é super importante, com certeza. E é possível também, né? Porque a beleza do cinema é que em 1h30 você pode ter mudado completamente sua vida, porque você
você assistiu uma obra-prima. Eu particularmente amo isso, essa sensação de que eu vou assistir agora um filme de um grande diretor que eu ainda não conhecia, em 1h30 ou um pouco mais, eu vou ter aprendido algo novo. Essa é a beleza da coisa, você sempre está evoluindo, principalmente quando você não sente que está numa corrida, mas sim que você se relaciona com o cinema com o intuito de continuar essa relação pro resto da vida. Então, eu não penso que em algum momento eu vou entender tudo sobre cinema. Eu sei que eu vou partir para outra sem ter tido esse domínio todo, mas eu espero ter tido uma relação profunda, verdadeira com os artistas, com os filmes. Eu espero poder sentir que a cada obra, a minha experiência, a minha relação com os filmes fica um pouco mais profunda, fica um pouco mais interessante. Essa é sempre a busca. E tem vezes que eu vou assistir filmes não esperando ter uma experiência confortável. Eu estou indo assistir ao filme com o intuito, de fato, de ampliar o meu conhecimento da história do cinema, por exemplo. É claro que não é tão simples assim assistir filmes de 1920 hoje em dia, né? Todos os estímulos que nós temos, os estímulos visuais, são em cores, são em 24 frames por segundo, são com áudios, né? Você tem voz, você tem música, você tem tudo isso. E aí, de repente, você vai assistir ao filme Mãe, do Pudovkin, que é um diretor muito importante para todo mundo que quer estudar cinema. É um choque, é claro. Então, eu sei quando eu sento para assistir aquele filme que eu estou estudando cinema e que eu estou prestando atenção na qualidade daquilo que ele construiu e como ele já tinha um domínio da linguagem cinematográfica que é igual a de muitos diretores de hoje em dia. É também importante saber o que você está se propondo a fazer. Eu tenho a sensação de que, como público, as pessoas estão sempre buscando uma experiência em que elas vão sair satisfeitas, elas vão se entreter, mas como uma pessoa que quer fazer filmes, quer contar histórias, nem sempre você está buscando se entreter. Muitas vezes você está buscando ampliar sua visão, conhecer filmes que foram marcantes na história do cinema, que foram cruciais para que os filmes que existem hoje tenham essa qualidade, né? Tem vários filmes da era do cinema mudo que basicamente criaram a linguagem que nós identificamos hoje quando falamos de cinema. Então, essa é a experiência que eu tenho tentado buscar, uma experiência de equilíbrio e também uma experiência pessoal. Vocês acompanham aqui no canal muito da minha pesquisa, muito do que eu assisto. É claro que tem muito da minha pesquisa que eu acabo não compartilhando no YouTube, porque infelizmente eu sei que os vídeos não chegariam tanto nas pessoas, então eu fico um pouco desmotivado nisso, mas eu uso pro meu estudo próprio e também pro Além do Frame, que é meu curso de cinema, para compartilhar com as pessoas. Mas basicamente a provocação que eu trago hoje é justamente para a gente entender quais perguntas são essas que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo as perguntas certas? Existem momentos da minha vida em que eu estou assistindo filmes todo dia, mas existem outros que não. Recentemente eu comecei uma investigação muito grande em relação a séries e eu comecei a assistir muitas séries, muito mais séries do que filmes, e faz parte. Daqui a pouco eu vou voltar a assistir mais filmes e depois eu vou assistir mais curtas, depois eu vou assistir mais séries. As coisas vão sempre mudando, existe liberdade quando você entende qual é a sua relação, e é claro que eu sempre estou modificando a minha, mas a partir do momento em que eu entendi que essa era uma experiência que só poderia ser pessoal, tudo mudou. E eu espero que essa reflexão faça sentido para alguns de vocês e que vocês possam ter essa relação mais leve e verdadeira com o cinema, não se comparando à experiência dos outros. E nunca se esqueçam que é sempre um recorte o que vocês acompanham, o quanto as pessoas compartilham na internet. Então, não deixem que isso traga ansiedade ou qualquer coisa do tipo. Tá bom, pessoal? A gente se encontra no próximo vídeo.